de ti para mim. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu saí de casa meio atarantada. Para variar. E qual foi o motivo? Mais uma daquelas palavras difíceis de serem pregadas. Então eu peço ao Senhor que realmente testifique ao seu espírito que vem dele. Eu até vou seguir mais aqui o meu roteiro para não deixar nada de fora daquilo que ele falou tanto comigo. Eu queria começar essa pregação com uma canção de Rodolfo Abrantes. Essa canção tem por título Nível Raso. E eu não pude colocá-la, eu queria começar colocando, mandei para Léo, vamos colocar aqui esse videoclipe. Mas quando a gente coloca canções de outros, o YouTube tem bloqueado os nossos vídeos por conta dos direitos autorais. Então, para não arriscar que o vídeo do culto inteiro fosse bloqueado, eu não vou colocar esse videoclipe para vocês assistirem. Mas eu vou ler somente 3 frases da canção. 3 frases que compõem o refrão dessa canção, que é muito repetido por ele. E que diz assim: eu não quero terminar assim. Eu não posso me conformar com esse nível raso. Eu não quero terminar assim. E eu não posso me conformar com este nível raso. E embora ele tenha composto essa canção sob uma outra perspectiva, diferente daquela que eu vou abordar nessa noite, eu quero usar as palavras desse irmão em Cristo para poder refletir, para poder ministrar aquilo que eu creio que está no coração do Senhor para nós. Eu quero repetir com você as palavras dele, porque eu não quero terminar assim. Porque eu não posso me conformar com esse nível raso. Essa é a 3ª pregação de uma série que eu comecei há alguns domingos. E qual é o título dela, gente? Inconforme-se. E vamos recapitular aqui rapidamente. Nós vimos que pessoas conformadas, elas tendem a paralisar. Pessoas conformadas simplesmente se moldam a. Pessoas conformadas, elas são resignadas. Pessoas conformadas, elas se acostumam. Pessoas conformadas aceitam o que estão vivendo, paralisam e se tornam quem lembra? Justificadores. Estava ligado ainda mesmo. Justificadores, dando e explicando os motivos e as razões pelas quais elas paralisaram. Nós vimos que situações e circunstâncias dificilmente serão transformadas por pessoas conformadas. Faz sentido? Dificilmente. Situações e circunstâncias serão transformadas por pessoas conformadas. Mas nós também vimos que o mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e por meio de um homem e uma mulher inconformados. Porque esses homens e mulheres inconformados, eles costumam ser aqueles que transformarão realidades. Aqueles a quem Deus usará para transformar situações. Aqueles a quem Deus usará para escreverem a história como protagonistas dela. E a minha esperança é que depois dessa série de mensagens, Deus me permita conviver com inconformados e inconformadas. Deus permita me alegrar com as realizações de inconformados e inconformadas. Deus me permita celebrar
os testemunhos dos inconformados e inconformadas nas mãos de Deus. E eu espero que eles estejam nesse lugar também. E hoje eu quero continuar falando sobre esses inconformados. Mas na verdade hoje talvez eu fale mais sobre conformados. Para que você tome para você e diga, eu não quero ser um deles. Hoje eu quero falar sobre pessoas que estão se conformando com esse nível raso. Crentes conformados com um nível raso. Porque eu tenho certeza, amados, e eu tenho convicção de que nós estamos vivendo um daqueles momentos da história das civilizações, da história da humanidade, em que tem algo acontecendo, uma chave está sendo virada. Nós vamos ver o mundo sendo completamente transformado por essa chave virada. Nós vamos estar expostos a uma nova realidade, não só de pensar, mas de acontecimentos que vão nos deixar chocados. Já estão nos deixando. Nós estamos vivendo um desses momentos chave, em que alguns vão assistir, outros sequer vão assistir, mas alguns serão chaves nas mãos de Deus para operarem diante do que as trevas estão operando. Sabe, eu tenho me sentido muito angustiada, muito, é com grande angústia, que eu tenho visto um povo, filhos e filhas de Deus, que se conformaram com o raso, nas mais diversas dimensões da sua vida. Às vezes é desesperador para mim. Às vezes eu tenho que lutar com a minha fé, para não perder a esperança. De conviver com pessoas tão rasas. Com homens e mulheres tão conformados com o raso. Às vezes é meio desencorajador. E eu quero realmente abrir meu coração para vocês que têm sido dias de angústia. E quando eu olho esse raso, eu quero falar um pouco sobre a dimensão pessoal. De um povo que vive raso. Do ponto de vista, por exemplo, do autoconhecimento. Sabe, a realidade de quem somos se revelará nas respostas e ações que realizamos diante dos estímulos que recebemos. Eu vou repetir para você tentar entender. A realidade de quem somos se revelará nas respostas e ações que nós realizaremos diante daquilo que vai nos acontecer, diante dos estímulos que nós vamos receber. Isso vai realçar, vai revelar quem somos. E eu quero começar perguntando: e quem somos? Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que não sabem quem são. Pessoas que não se conhecem. Pessoas que não sabem quem são e se conformaram em não saber. Eu não sei se você é uma delas aqui. Pessoas que não sabem quem são em Deus e se conformaram em não saber. Pessoas que não sabem para onde estão indo e se conformaram em não saber. Pessoas que vivem vidas rasas, em existências rasas, num nível de realização raso, com um impacto de vida raso, e seguem buscando no raso o que jamais poderão encontrar. Quem é você, meu irmão, minha irmã? Quais são as suas alegrias? O que te dá alegria? O que te enche de energia, de vigor, de vida? O que te rouba a energia e o vigor? Será que você sabe responder?
Será que você sabe responder quais são as feridas que você ainda traz? E que te fazem sangrar, chorar, sofrer, não romper, viver miseravelmente como se isso fosse o que Deus tem para você? Será que você sabe o que está aí dentro, escondido, que te traz tanta angústia, que não te permite experienciar plenitude? Será que você sabe ou você se conformou em simplesmente viver assim, aceitar e não saber? Quais são as suas dificuldades, meu irmão, minha irmã? Você sabe pontuá-las? Que eu consigo pontuar as minhas bem facilzinho. Quais são as suas dificuldades? Quais são os limites que você ainda não conseguiu transpor? Quais são essas dificuldades? Eu não estou falando relacionada aos outros. Não coloca a culpa no outro agora, não. Para de pensar no seu marido. Para de pensar na sua esposa e no seu filho. Ou no seu pai e na sua mãe. Para de pensar neles. Ou no pastor da igreja. Ou no seu líder de CEP. Ou no seu irmão, na sua amiga. Para de pensar. Eu estou perguntando quais são as suas dificuldades. Que têm aprisionado você numa vida miserável. Com o que é que você precisa romper? E eu pergunto, o que é que você estará disposto a fazer para romper? Ou vai continuar culpando o mundo por aquilo que você não rompeu na sua vida? O que é que te impede, meu irmão, minha irmã? O que é que tem impedido você? Quais são os padrões de pensamento que têm causado tanto dano para você? Quais são os padrões de comportamento que você já conhece, que você já consegue identificar, que você trouxe da sua primeira família, ou das suas experiências relacionais, e que se tornaram padrões que você simplesmente repete sem nem perceber? Quais são eles? Você conhece esses padrões? Você se policia para resistir a eles e para transformá-los de maneira intencional? Ou você simplesmente se conformou com eles? Ou você sequer se deu ao trabalho de conhecê-los? Quanto e em que áreas da sua vida você ainda precisa avançar? Você não sai do canto. No mesmo lugar. Insatisfeito, como se estivesse no melhor lugar do mundo. Por que você está onde está? Por que você faz o que faz? Aonde você quer chegar, meu irmão? Porque para um anal sem rumo, qualquer destino vai ser a chegada. Onde é que você quer chegar? Ou você só vai e faz coro com os que cantam? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não sei onde vou chegar, vida leva eu. Só basta me levar. Quais são os sonhos que você desistiu de sonhar? Quais são os dons que você carrega sem realizar? O que é mais valioso para você? O que é mais importante? O que é que você pode dispensar? Quantas vezes você parou para pensar? Muitas são as questões que você precisa buscar responder. E não tem mágica nesse processo, meu irmão, minha irmã. Não tem bolinha de cristal. É um processo de autoconhecimento. Que requer que você saia desse nível raso. Se você não sair do raso com relação a si mesmo, escute. Eu queria, Renan, que você sentasse um pouquinho aí. Pode pegar essa cadeira, tu fica aí tu levanta e senta, levanta e senta. Eu quero olhar para alguns irmãos aqui. Porque essa noite eu prego essa palavra em tremor e temor, mais uma vez.
Mas eu sei que alguns vieram aqui e ela tem endereço muito certo. Eu nem consigo ver quem está. Na verdade, tu sentou, mas eu nem consigo ver. Eu vejo ali até Edmara, Mauro. A questão é que se você não sair do raso com relação a si mesmo, mais cedo ou mais tarde, uma explosão pode acontecer dentro de você. E às vezes Deus vai permitir essa explosão para te tirar desse lugar em que você apenas se conforma e segue, sem saber o que é viver, segundo a vida que Deus tem para você. Tem gente explodindo dentro das nossas igrejas. Tem gente explodindo e parando em hospitais, exaustas, exauridas, esgotadas. Tem gente na nossa igreja, quando eu falo a igreja não é azul, é a igreja cristã, dando tiro na cabeça, suicidando, se enforcando, se jogando embaixo de carro, porque uma hora explode. Uma hora um monte de lixo jogado para debaixo do tapete, se fingindo que não está lá. Uma hora isso vai atrair tanto rato, barata, tanta podridão, começa a feder tanto que explode, sai para fora. Uma hora a ferida começa a sangrar, o pus vai sair. Sabe, tem tanta coisa para ser dita nessa dimensão. Eu tenho pedido à pastora Lilian para trabalhar nos CEPs algumas coisas dessa temática. Porque cada vez mais a gente se surpreende com crentes com tantos anos de caminhada cristã, mas tão rasos, tão imaturos, tão carnais, tão tolos. Gente que não conhece de si mesmo, gente que não sabe o que está fazendo na vida, gente que não sabe para onde vai, gente que não sabe por quê, gente que não sabe se definir, que está chorando atrás de você para dizer, diga quem eu sou e está bom, diga o que eu faço e está bom. Gente que não questiona, gente que não se aprofunda, gente que só segue. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, hoje eu quero falar do ponto de vista espiritual, perdão. A dimensão pessoal na perspectiva espiritual. Porque se você não conhecer a Deus, você não consegue se conhecer como deveria, como só Ele pode te levar a conhecer-se. Eu tenho me impressionado com pessoas rasas no seu conhecimento sobre quem é o seu Deus. Eu tenho me impressionado com pessoas rasas, sem conhecimento sobre a própria fé e os fundamentos dela. Eu tenho me angustiado com pessoas rasas, que diante da dificuldade e da dor, se curvam diante de qualquer Deus que lhes traga alívio. Porque não conhecem quem é o Deus verdadeiro. E até se incomodam com o uso dessa expressão, verdadeiro. Pessoas rasas que se acostumaram a dizer que são evangélicas. E sequer conhecem os princípios do evangelho. Evangélico porque vai em igreja evangélica. Você é visitante. Evangélico porque foi recebido como membro, você é membresia de igreja. Evangélico que não conhece os princípios básicos do evangelho, deveria repensar em se denominar evangélico. Porque evangélico procede do evangelho que se conhece e que a partir do qual fundamenta o seu viver. É um viver evangélico, que vem, se fundamenta e tem base no evangelho. Evangelho quer dizer boas novas de quem?
Para quem? Você faz ideia de como essas boas novas poderiam afetar a sua vida, se de fato você as conhecesse? Você faz ideia de como essas boas novas poderiam afetar a sua vida, se de fato você as conhecesse? Pessoas rasas que vão a cultos em igrejas nos domingos e vivem o resto da semana sem prestar nenhum tipo de culto ao Senhor. Não tem a prática de adorá-lo, não tem a prática de ler sua palavra, não tem a prática de parar na presença dele para buscar a sua face, para ouvir a sua voz, para desenvolver experiências relacionais de quem de fato cultua e tem intimidade. Se acostumaram a ir no domingo porque, sei lá, a religiosidade diz que tem que estar em alguma igreja. E tem que ir a algum culto para bater na carteirinha. Opa, preenchido, culto do mês de junho. Pessoas que vivem espiritualidades rasas, sem entender o que implica uma espiritualidade equilibrada, profunda, que vai produzir profundas transformações no caráter que você tem, nos desejos que você possui, nas motivações por trás das suas atitudes. Evangélicos rasos que em suas espiritualidades rasas cantam sem nenhuma avaliação do que estão cantando, sem se importar se aquilo que está sendo lançado como canção dos seus lábios vai redundar em honra e glória ao seu Deus, ou vai entristecer o seu coração. Cantam porque se canta e repetem canções. Ou são religiosamente vazios e vão dizer: eu não canto canção do mundo, mas nem entende por que não canta e por que não está fazendo aquilo. Evangélicos rasos, que usam seus corpos de uma forma na igreja e de outra fora dela. Que acham que levantar mãos é sinônimo de vida de santidade, de piedade ou de consagração, mas que costumam usar essas mesmas mãos levantadas para glorificar a Deus, para desonrar o seu nome. Rasos, numa religiosidade vergonhosa. Evangélicos rasos que repetem como papagaios o que a cultura afirma e mal conseguem pensar a respeito do que estão repetindo, quanto mais refutar o que está sendo dito. Papagaios que repetem o que está sendo dito e sequer conseguem pensar no que estão repetindo. Que dizer de refutar o que está sendo dito, que é contrário à palavra de Deus? Romanos 12, 2, eu tenho repetido nesses dias, diz: não se amoldem, não se conformem ao padrão desse mundo, não se conformem, não toma forma, não amolda, não se resigna, não. Antes vocês precisam se transformar. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas me escandaliza, irmãos, quando eu leio pesquisas feitas no Ocidente dito cristão, onde a maior parte dos entrevistados se apresentam como cristãos confessos, e quando é perguntado a eles se eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles gaguejam, titubeiam, e alguns dizem: bem, talvez ela esteja meio cringe,
talvez tenha ficado ultrapassada. Talvez a gente precise dar uma ajustada. O que dizer de pesquisas realizadas com o povo evangélico? Nos Estados Unidos da América, a nação que enviou tantos ao mundo para evangelizar, onde os cristãos estão dizendo: você crê em Deus? E a resposta é: sim. E quem é Deus? E não se sabe responder. Porque Deus virou alguém que é aceitável. Escute, Deus nessa cultura virou alguém que é aceitável. Se operar algo que traga a você algum tipo de conforto, de alegria, de esperança, então é aceitável. Fizeram uma pesquisa com jovens crentes e perguntou a eles se eles criam num Criador. E eles responderam que talvez houvesse um. E quando perguntaram sobre o que a Bíblia fala de um Deus Criador, eles disseram: mas é que a Bíblia tem muitas histórias místicas. Não é bem assim. Mas eu não estou falando de ateus, mas de jovens cristãos. Hebreus 1, a partir do verso 1 diz: há muito tempo Deus falou, muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Filho, Hebreus está falando, a carta aos Hebreus está falando sobre o Filho, que é aquele que revela com exatidão quem é Deus. Não é um Deus qualquer, não é um Deus que serve aos nossos interesses, não é um Deus que eu escolho acreditar de acordo com o que me seja interessante. É um Deus que tem nome, é um Deus que se encarnou, é um Deus que veio a esta terra, é um Deus que foi ao meu lugar e ao seu, para tomar pecados que eram nossos, para poder nos religar ao Pai, porque estávamos mortos em delitos e pecados, porque sobre nós pesava uma condenação eterna, porque sem Ele não haveria esperança para nós. É um Deus que tem nome e é o único e verdadeiro Deus, e o seu nome é Jesus. Jesus! Mas quantos cristãos creem em Jesus? Oi? Tem algum evangélico aqui? Será que eu vou ter a surpresa de que existe algum evangélico que não crê em Jesus no nosso meio? Eu espero que não, mas talvez existam. Talvez esse Jesus seja um ser que foi criado a partir da minha própria concepção. E esse Jesus, sei lá, ele é alguém que realmente ele ama, ele é tão amor, ele é tão bonzinho. Então assim, eu sei que existe esse Jesus que quando eu preciso ele está lá. E eu pergunto, o que você conhece de Jesus, meu irmão, minha irmã? Qual a experiência que você tem com Jesus? Você entregou sua vida a Jesus de fato? Você entendeu o que é isso? Ou você ficou no raso de um culto que mexeu com você e que você achou legal a pregação, ou que você se emocionou ao ver esse povo adorando, orando, e em algum momento você levantou a sua mão e disse: eu quero fazer parte do clube, desse clube aí, desse povo que diz que crê em Jesus. Qual o conhecimento que você tem de Jesus?
Qual a experiência que você tem com Jesus? O que Jesus veio fazer por você? O que Jesus veio fazer nessa terra? Por que Ele precisou vir aqui? Por que teve que ter cruz na vida de Jesus? Um dia desse tinha um jovem que estava tão desanimado e disse que não gostava da Páscoa. E não foi um jovem da Zoe. Gente, quando eu falo da igreja, meu ministério não está limitado à Zoe. Meu ministério se realiza na Zoe, mas é a partir da Zoe. E hoje eu acabo liderando e conduzindo muitas pessoas que não estão aqui fisicamente, de outros lugares e de outras cidades. E um jovem veio falar comigo do interior da Paraíba. E ele dizia: pastor, eu não gosto da Páscoa. É muito triste. Porque Jesus ali naquela cruz, coitado. Seu Jesus ainda é o coitado da cruz? Tu entende, Damião, que quando as pessoas não conhecem Jesus e não entendem os fundamentos da sua fé, são evangélicos porque vem na igreja uma vez na vida, outra perdida? Ou vem quando está precisando de algo, ou vai num culto porque tem alguma coisa para receber lá, ou sei lá o que, porque que vem. Mas que não entende que nós estamos aqui reunidos porque há este Deus que nos amou antes da fundação do mundo e que conhece todas as coisas e que interveio na história para nos salvar quando nós dele nos perdemos. E que então se revelou enviando o seu Filho amado em carne, a expressão exata de quem ele era, para dizer: olha para ele, escuta o que ele tem a dizer, este é o meu Filho amado, e nele vocês vão encontrar remissão, perdão, salvação, vida em abundância. O problema é que quando a gente não conhece Jesus, e quando a gente é desses evangélicos rasos, a gente começa a se moldar ao padrão desse mundo. E a gente começa a ser senhor da nossa própria vida e da nossa própria história. Porque quem conhece Jesus e entendeu quem Jesus é e o que ele veio fazer, entende que não pertence mais a si mesmo. Mas não é evangélico que entende isso. Não os evangélicos que a gente vê por aí. Quem entende isso é quem conhece o Evangelho, que apresenta este Jesus, que veio cumprir a lei que está escrita na palavra de Deus, e que conhece essa palavra, e que conhece os fundamentos, e que conhece a respeito deste Deus. É este que entendeu que Jesus Cristo se fez escravo ali naquela cruz, um servo, perdão, não escravo, um servo do Pai, se identificando conosco naquela cruz, se tornando maldito por nós, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos perdoados, e para que agora a gente tivesse vida, mas uma vida onde Ele é o Senhor e não mais nós mesmos. Mas a igreja rasa, ela conhece o Jesus que é amor. A igreja rasa, ela ama o Jesus que é galardoador dos que o buscam. A igreja rasa ama o Espírito de Jesus que consola. A igreja rasa ama os benefícios que Jesus trouxe. Mas a igreja rasa não entendeu que o Jesus que é amor, que é abençoador, que é galardoador, é o Jesus que é Senhor das nossas vidas. E se eu o conheço como Senhor, eu sei o que é que Ele deseja para a minha vida. Eu não vivo pelos meus achismos. O problema é que tem um monte de gente da igreja rasa que tem escolhido viver fazendo o que acha que é certo, mas desconhece o certo, conforme o padrão daquele que é referência para certo e errado. Na igreja rasa,
As pessoas assistem cultos e depois vão para casa sendo seus próprios senhores e fazendo o que acham que é certo para as suas próprias vidas. Sabe qual é o fim disso? Se você está aqui hoje, creia, Deus lhe trouxe porque você precisa ouvir, porque Ele deseja que o seu fim não seja um fim de tragédia, ruína, desgraça e morte. Não foi para você sair com a orelha quente, não. Não foi para você sair arrasado, que pastora, que essa pastora só dá cajado, meu Deus. Foi porque Ele te ama. E Ele está fazendo ecoar essa voz de amor, dizendo: filha, filho, esse caminho é caminho de ruína, é caminho de destruição. Eu não tenho ruína e destruição para você. Ouve as minhas palavras, acolhe a minha voz, para que você tenha vida. Então ouve, eu vou fazer um parênteses aqui. E eu quero falar sobre o próprio povo de Deus. Ali, através da história de Israel. Quando cada um desse povo se perdeu de conhecer quem era o seu Deus. Se tornou um religioso que carregava um nome, não era evangélico, era judeu. Eu sou judeu. Isso não queria dizer absolutamente nada com a vida que ele desenvolvia. Estava debaixo de uma aliança que desconhecia. Se afastou do seu Deus, não o conheceu, não o glorificou, viveu como achava que era certo, da própria cabeça, e trouxe sobre si mesmo ruína e destruição. Eu quero falar para você sobre o livro de Juízes. E eu queria saber aqui, não precisa levantar a sua mão, quantos aqui já leram Juízes? Porque provavelmente existe no nosso meio e nos que nos acompanham aqueles tão rasos que sequer leram a Bíblia alguma vez na sua vida. Vivem de sermões em sermões, sermões em sermões. Alguém me dá algo preparado? Alguém mastiga para mim e coloca na minha boca? O livro de Juízes, amados, é um livro que fala da vida desse povo de Deus, quando já estava na terra prometida. Josué já havia morrido. Josué havia conquistado parte da terra, havia já distribuído a terra para as tribos de Israel, e Josué morreu. E agora o povo vai desenvolver a sua vida na terra que Deus havia prometido e havia lhes dado, e juízes vão liderar este povo. O livro de Juízes vai falar desse momento histórico da vida de Israel. Quando o povo viveu sem uma liderança de Josué, mas estava na terra e viveu ali até que chegasse a monarquia, até que pedissem um rei. Esse intervalo de tempo do povo, da história do povo, está narrado em Juízes. Lá em Juízes você vai encontrar uma apostasia frequente desse povo. Era um povo que, quando Josué morre, até o momento que Josué esteve vivo, esse povo estava ali, com Deus, conhecendo Deus, meditando na lei dia e noite, fazendo a sua vida conforme a vontade de Deus. Josué morre e os anciãos vão morrendo e este povo se perde de Deus. E esse povo apostata. E eles vão fazer o quê? Eles vão se moldar ao padrão do mundo. Ao padrão das civilizações que eles não destruíram, que Deus havia mandado destruir. E eles começam a achar que é normal o que os vizinhos diziam que era normal. E eles começam a fazer aquilo que a sociedade dizia que deveria ser feito. E eles vão apostatar. E sabe o que acontece, amados? É que, às vezes em que eles apostataram, veio a desgraça sobre eles. Os inimigos tripudiaram sobre eles, tomaram o que era deles, roubaram, saquearam. Desgraça, vida acabada, uma miséria. O que é que eles faziam? O que é que vocês acham? O que que a igreja rasa costuma fazer? Ela vive a parte de Deus. Mas quando o negócio aperta, o que é que ela faz? Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ela não tem constância com Deus.
Mas quando o negócio aperta, aí ela olha para Deus e lembra que existe um Deus. Israel era assim, então não fique muito triste que não é só você não. Tem uma longa história antes de você. E Israel então clamava, e aí Deus ouvia, Deus se comovia, e Deus intervinha, e Deus levantava líderes que eram os juízes, e aí mandava os inimigos embora, abençoava Israel, Israel começava a prosperar, e daqui a pouco o que acontecia? Se moldava e se conformava aos padrões do mundo. Se afastava de Deus. Se conformava com um raso. Batia no peito para dizer: somos a nação eleita, o povo escolhido. Mas não saía desse lugar. Sabe? Eu digo que Juízes ressalta dramaticamente os descaminhos de um povo escolhido por Deus para ser o seu povo. Juízes ressalta dramaticamente os caminhos de um povo escolhido por Deus para desfrutar das suas bênçãos, para ser instrumento através do qual todos os demais povos da terra seriam abençoados. Juízes ressalta a história dramática dos descaminhos desse povo, retrata a vida errante de um povo que recebeu das mãos do Senhor uma terra da qual manava leite e mel. De um povo que esqueceu o Senhor, se afastou do seu Deus, esqueceu a sua palavra, ignorou os seus pensamentos, praticou todo tipo de atos abomináveis, repugnantes ao Senhor, atos que os levaram a uma deterioração espiritual, moral, social, quando cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando você lê o livro de Juízes, sabe o que é que me chama a atenção? A quantidade de vezes em que essa frase vai se repetir. Coloca aí para mim Juízes 2:11. Vai dizer lá, ó. E o que fez o povo? O que o Senhor? Reprova. Juízes 3:7. Apesar de tantas advertências e exortações, o que está escrito? Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Se esqueceram do seu Deus. Juízes 6:1. Você lê lá e o que está escrito? De novo, o que? Fizeram o que o Senhor reprova. Juízes 13:1. Os israelitas voltaram a fazer o quê? O que o Senhor reprova. Juízes 17:6. Olha a explicação porque que faziam tanto o que o Senhor reprova. Porque naquela época, irmãos, cada um fazia o que lhe parecia certo. E não o que era ensinado por Deus como sendo o certo a ser feito. O problema é que a igreja rasa não sabe o que é o certo. Porque evangélico raso está se movendo igual o mundo. E no mundo você escolhe o que é certo para você. No mundo, a verdade é você quem diz qual é a sua. No mundo, o caminho você que escolhe trilhar. E não me seja arrogante de dizer que só tem um caminho. Mas o Cristo que eu conheço diz que Ele era o caminho. E que Ele é a verdade. E que Ele é a vida. Não tem como ter vida, meu irmão, minha irmã, escute. Não tem como ter vida plena, abundante, fora daquele que é a vida, é Jesus. Não tem como trilhar caminho de vida fora daquele que é o caminho. Não tem. E não tem como saber o que é certo se você não conhece a verdade. Quando o povo de Deus fazia cada um o que era certo, esse povo fez o que o Senhor reprovava.
E vez após outra, esse povo foi massacrado e destruído. Esse povo teve que ir para o lugar de gemer, de sofrer, de se acabar, para poder olhar para Deus. Deveria ser assim, igreja? Hein, gente? Deus deixou a gente aqui para a gente estar se acabando de sofrer? Deus deixou a gente aqui para a gente viver desesperado? O problema é que quando cada um faz o que é certo, se este certo não for o certo conforme a palavra de Deus, você estará semeando choro, lágrima, destruição, desgraça, miséria, ruína e morte. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui, o que leva vocês a compreender se uma palavra que você falará ou cantará, ou uma escolha que você fará, ou uma atitude que você tomará é certa, o quê? Deixa eu te perguntar, vamos sair do raso. Vamos sair do raso, igreja cristã. Eu quero perguntar a você, o que leva você a compreender se uma palavra que você fala, ou se uma música que você canta, ou se uma escolha que você faz, ou uma atitude que você toma é certa. O que leva você a compreender se é certa ou errada? É você dizer, eu gosto, é certo, tá bom? Caminho de destruição, viu, meu irmão, minha irmã? Ou você tem um paradigma, um referencial, você conhece o Senhor Jesus, você conhece a palavra dele, você tem um referencial que orienta a tua vida para dizer, isso que está sendo cantado é certo ou errado, isso que está sendo dançado é certo ou errado, isso que está sendo dito é certo ou errado, isso que está sendo realizado é certo ou errado. Ao ignorarem os ensinamentos do Senhor, chegando ao ponto de esquecê-lo, os israelitas reproduziram práticas comuns aos povos que os cercavam. Escute, eles se conformaram com um padrão sociocultural. Qualquer semelhança com a igreja evangélica não é mera coincidência. Eu me recuso a gastar minha vida com um crente raso que não quer sair desse lugar. Eu me recuso. Eu me recuso a fazer papel de fiscal e ter que ficar olhando Instagram e internet para dizer por que dançou essa música, por que cantou desse jeito, por que falou assim. Você não está vendo que isso é pecado? Porque o que se parece, que o que se está revelando é que está faltando uma transformação dentro, mais profunda, que me permite avaliar, entender, ter como referencial o que é que o meu Senhor Jesus tem de certo e errado para a minha vida. É mais do que ato religioso de pode e não pode. Porque enquanto for só pode e não pode, você engana, você não bota na rede social, você marca só os melhores amigos, você vai lá e faz escondido dentro da sua casa. Mas quando é conhecimento profundo de quem é Jesus, quando é conhecimento profundo do que eu carrego em mim, o Espírito de Jesus, quando eu não estou mais no raso de agradar pessoas, eu mostrar a elas que eu sou o religioso que ela espera que eu seja, mas quando eu vivo para que o meu Jesus olhe para mim e diga, uau, como eu me agrado na vida deste filho, desta filha, tudo muda. Quando você vai para o livro de Juízes, amados, e depois você pode ler Crônicas, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, você vai ler lá muito da história do povo de Deus, lê primeiro Reis, lê segundo Reis, sabe o que você vai ver que teve no meio do povo de Deus? Teve estuprador, teve assassino,
Teve ladrão, bandido, teve negociante desonesto, com balanças desonestas, com pesos desonestos. Teve gente dando propina, teve corrupto, teve falso profeta, teve sacerdote comendo a ovelha, tirando tudo que a ovelha tinha e acabando com a ovelha. Lá no meio do povo de Deus. Teve gente que se moldou ao padrão e fazia cada um que era certo, a sua cabeça, para a sua mente. Tem um rei, gente, um rei que chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Tem um rei que praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns, consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Está lá em 2 Reis 21:6. E você olha para mim, mas eu já vi conversa aqui de crente preocupado com o que a astrologia diz ao seu respeito, com o que o horóscopo tem para entregar, e com o que o médium que falou que tinha uma mediunidade para desenvolver pode estar trazendo de problema para a vida, porque não conhece o Senhor, o seu Deus, não tem as bases claras e as razões da sua fé é raso. Então acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Vai na igreja evangélica e vai no centro de macumba. Foi no meio do povo de Deus que profetas foram assassinados. Profetas enviados por Deus, entregando as suas vidas, como eu estou fazendo aqui agora, e sendo odiados e assassinados, para que se calassem e não constrangessem o povo com os seus pecados. Cale-se! Profeta que confronta as minhas práticas detestáveis, cale-se! Profeta que denuncia o que é repugnante ao Senhor, cale-se! Morra! Assim foi no meio do povo de Deus. Só que eu não sei se você sabe que em Jesus nós somos extensão desse povo. Séculos depois você vai ver Deus usando o profeta Jeremias para rasgar seu coração. Sabe o que Deus vai dizer? Está lá em Jeremias 2, a partir do verso 5. Deus vai dizer, assim diz o Senhor, que falta que os seus antepassados encontraram em mim. Deus vai dizer assim, onde foi que eu faltei com vocês? Deus, não é de Omari não, gente. É Deus que está falando aqui através do profeta Isaías para o povo dele. Nós somos o povo dele. Escuta aí, meu irmão. Deus está perguntando, que falta que vocês encontraram em mim, para que vocês me deixassem, para que vocês se afastassem de mim, para que vocês seguissem ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Jesus está dizendo, o Espírito usa o profeta, está falando com o povo, dizendo, eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito, nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida, cheia de cova, terra seca, de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive, mas eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que vocês comessem dos seus frutos, dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Quando foi que você prosperou, meu irmão, minha irmã, e sua prosperidade não resultou em honra e glória a Deus? Quando foi que você usou os recursos da sua prosperidade para satisfazer a sua carne, para fazer o que você acha que lhe era certo, e você estava desonrando o teu Deus? O profeta continua e diz, os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor.
Os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. Porque o Deus que ama é o Deus que revela amor, denunciando o que precisa ser corrigido. Jeremias 2, do verso 11 diz: alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. E você pode estar pensando aí: não, pastor, eu não tenho nenhum Deus na minha casa, não. Quando eu me converti, eu deixei as imagens. Eu quero perguntar a você: quem é o seu Deus fora da igreja? Que não tem imagem de santo, mas é a quem você reverencia e é a quem você dedica a sua vida. Quem é o seu Deus quando você sai daqui e deixou de ser o evangélico do culto? É a sua carne que diz quero, dá, e você satisfaz? Quem é seu Deus? Quem é o Deus que você está trocando? O Deus de toda glória por algo que não é nada? É seu negócio? É seu empreendimento? É seu casamento? É o que é seu? Porque Deus está fazendo uma denúncia. Porque Deus está dizendo: o meu povo trocou a minha glória. A minha glória é a glória do povo. O meu povo trocou. Por quê? Por dinheiro? Por orgasmo? Por prazer? Por alegria que passa? Por o quê, meu irmão, minha irmã? Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes: me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Não é possível experimentar águas profundas em cisterna rachada. Agora, quando a gente se reuniu no começo do ano, Deus deu uma palavra para a gente, quem estava no retiro. Você lembra qual foi a palavra? Deus disse: esse é um tempo de cavar. Vocês vão precisar cavar. Cavem. E cavar, minha gente, não tem a ver com ficar no raso. Porque cavar já é uma implicação de não estar satisfeito com o raso. Por isso que se cava um pouco mais, para aprofundar. Cisterna rachada não contém fonte das águas. Não dá para aprofundar com cisterna que não retém água. Até quando, meu irmão? Até quando, minha irmã, você vai viver no raso da unção que você carrega? Até quando você vai viver no raso da unção que Deus colocou sobre a tua vida? Eu quero pregar sobre isso outro dia. Até quando você vai viver no raso de uma vida de serviço medíocre para o teu Deus? Você acha que você está fazendo demais, está dando demais? Vai para a cruz, meu irmão, pedir perdão. Porque Ele deu tudo por você que não merecia. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele chamou você para continuar a missão dEle. E você se acha no direito de permanecer nessa vidinha rasa, cheio de dons, de talentos, achando que já faz demais, porque vem na igreja no domingo.
Você não entendeu nada. Deus tenha misericórdia de você. Até quando você vai se conformar com a vida religiosa rasa? Com uma religiosidade vazia, fria, sem zoe. Estou falando dessa comunidade cristã, não, estou falando da vida de Deus. E você vai se conformar com uma religiosidade rasa. Que não, qual é a palavra, meu Deus, que eu não estou conseguindo, não revela, não transborda da vida de Deus em você. É que não tem como transbordar se a cisterna está rachada. Oh, meu Deus. Não tem como transbordar se Deus deposita e sai. Como é que transborda para outros? Meu Deus. Até quando você vai se conformar com um conhecimento raso sobre o seu Deus? Eu quero terminar com este ponto. Até quando, meu irmão, minha irmã? Sabe o que Isaías diz? Isaías 1, verso 2 ao 5 diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos, os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas o meu povo não sabe. Outra versão diz: não tem conhecimento, o meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça está ferida e o coração está sofrendo. Volta, Israel! Porque esse caminho de vida religiosa rasa é que tem te colocado neste lugar de cabeça doendo e coração ferido. Achando que é o outro que vai te encher, te preencher, te dar significado e alegria. Achando que é casamento, achando que é negócio, achando que é filho, achando que é saúde. Não está em nada disso. Isaías 44, 18 a 19, eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender, ninguém para pensar, ninguém tem conhecimento ou entendimento. Sabe o que a pós-modernidade fez? Ela aceitou a espiritualidade que a modernidade não aceitava. Enquanto na modernidade era razão e ciência, a pós-modernidade se abre para experiências espirituais. Mas ela se abre para uma espiritualidade mística. É nela que aflora os movimentos místicos da nova era. Ela se abre para uma espiritualidade cheia de misticismo, que te desconecta de uma realidade de quem pensa, de quem entende. E ela consegue dividir as coisas e dicotomizar de tal forma que ela lança a igreja no engano de que quanto mais místico, quanto mais a cosquinha, quanto mais o rebeche, quanto mais o uau, menos ela precisa de conhecimento e de profundidade na palavra, na verdade. E essa igreja ficou uma igreja carnal. Uma igreja cheia de profetas que atraem pessoas para ver a sua unção e não a glória do Deus que deu a unção ao profeta. Uma igreja que vive por emoção. Uma igreja que vai achar muito massa quando sentiu algo.
Mas uma igreja que não conhece a verdade, que fundamenta a sua existência e que a faz suportar quando não tem cosquinha, quando não tem rabachúria, quando não tem revelação, quando não tem anjo tocando corneta, quando tem perseguição, quando tem ameaça de morte, quando tem perseguição para matar. É essa igreja que entende os fundamentos da fé. É essa igreja que conhece o seu Deus. É essa igreja que conhece não do que experienciou apenas, mas de quem Ele é, da verdade do Evangelho, do que Ele revela, do que Ele comissiona, do que Ele traz para nós. É essa igreja que prevalece. Jeremias 4:22 diz: o meu povo é tolo. Eles não me conhecem, são crianças insensatas que nada compreendem. Isaías 5:13 diz: portanto o meu povo vai para o exílio. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. A elite vai morrer de fome e as multidões de sede. É por isso que Deus precisou levantar um profeta, Oséias, no capítulo 4, verso 6, para dizer: meu povo foi destruído. Sabe por quê? Porque faltou conhecimento. Não foi porque faltaram os milagres, porque era um povo que tinha muito do milagre para contar na sua história. Não foi porque faltou revelação da glória de Deus, porque este povo viveu debaixo da glória revelada. Foi porque faltou conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Lembra que a palavra era nação sacerdotal. Olha que palavra dura o Senhor vai dar através do profeta. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu ignorarei os seus filhos. Meu Deus. Isaías 4, no verso 14, parte B, diz: um povo sem entendimento, não sou eu não, irmão, está na escritura. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Outras versões vão dizer: um povo sem conhecimento precipita-se à ruína. Vichal vai falar que a chave para uma vida nacional saudável é conhecer e temer a Deus. E esse também é um objeto de outra pregação. Mas eu quero fechar essa dizendo a você que a chave para uma vida pessoal saudável. Você veio aqui querendo descobrir como é que sua vida se apruma. Você veio aqui cheio de indagações de o que é isso, desse vazio, dessa angústia. Você queria ver algo acontecer na sua vida. Eu vou te dizer que a chave para essa vida saudável é conhecer o teu Deus e conhecer a ti mesmo. E não tem que ser uma coisa ou outra. E eu encerro realmente com Daniel 11:32, quando diz: mas o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Sabe, gente, é o povo que conhece. É o povo que conhece que vai fazer proeza. É o povo que conhece que não vai viver uma vida miserável, desgraçada. É um povo que conhece. Quando eu conheço Jesus e olho para Ele, eu não consigo viver a minha vida da mesma forma. Quando eu conheço o que Ele fez, quando eu conheço, eu estou preparando um curso para vocês com Tatá. A gente estava debatendo essa semana e pontuando. Olha Jesus. Jesus ele se encarna. Jesus sai de si mesmo. Jesus vai viver a realidade da humanidade. Ele não precisava, era o Deus da glória, a encarnação. Jesus, mas depois, sabe o que ele faz? Ele vai servir. Jesus é o servo. Jesus, ele traz para a gente que você não vive. Se não for para servir, você não serve para viver. Mas depois eu estava vendo com o Tatá, não basta só ser servo, não era assim, Tatá? Encarna e serve, mas não é só ser servo. É ser servo a ponto de servir sacrificialmente, a ponto de dar a vida, como Ele deu na cruz. Mas você está encismado, achando que esse Jesus tem que servir a você. Para que você possa ter a vida que você deseja. E não entende quem conhece a Ele e vai olhar para Ele e entender que Ele é o modelo da vida, da missão do ser igreja. Vai entender, é chamado para servir e servir sacrificialmente. Prepara para dar a vida, prepara para ser preso, prepara para não se calar, prepara para enfrentar e resistir ao diabo, prepara! E por fim,
Quem conhece a Jesus sabe que ele não ficou pregado numa cruz como um coitadinho. Ele estava ali realizando um plano fora da lógica humana, porque Deus não se move na lógica humana. Ali ele estava vencendo a morte. Ali ele estava expondo a ignomínia, as trevas. Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus foi colocado rei, Ele é rei sobre todos os reis dessa terra, Ele é o Senhor dos senhores, dele é a majestade, dele é a glória, é a Ele, é por Ele, é para Ele, e Ele deixou a gente aqui para assentar nele, nas regiões celestiais, sobre os principados, sobre as potestades, reinando e governando, sem temer. Mas quem está disposto a sair do raso para viver a fé cristã em tudo que ela tem para ser vivida? Quem está disposto? Bianca, vem aqui, por favor. Eu quero encerrar. E o meu desejo é que o Espírito dele possa testificar o seu Espírito. O Espírito do Senhor. Como você gasta seu tempo. Como você dedica os seus dons. Como você vive a sua unção. Que ele te faça analisar quão raso você tem sido e vivido. E que você possa ir a um lugar, não de conformismo com o raso, mas de se conformar com Ele. Pedindo ao Senhor misericórdia. Confessando e pedindo perdão. E pedindo a ajuda dEle para cavar um pouco mais. E estar nos lugares profundos. Onde a fonte da vida brota e jorra. E jorrará em ti e para além de ti. Amém? Eu quero começar uma escola bíblica na igreja. E eu não comecei antes porque me preocupa muito o crente que vira ativista de igreja e abandona sua família em casa. E vive dentro da igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não cuida do casamento, não cuida dos filhos, não cuida da vida, não cuida do corpo, não cuida de nada, e só dentro da igreja e acha que isso é suficiente. Não, não é. A gente precisa ser equilibrado. Tem que cuidar da família, tem que cuidar do nosso corpo físico, tempo do Espírito Santo, tem que ter tempo para descanso, tem que ter tempo para o lazer, tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para Deus. Tem que ter tempo de estar em comunhão, a gente já conversou sobre isso, estarmos juntos. Mas o povo precisa aprofundar, a gente tem que sair do raso no conhecimento da palavra. Então que Deus levante aqueles que estarão ministrando, que nos dê a estratégia, que dia será, como será, e que a igreja se envolva em conhecer a palavra de Deus. Que nos nossos momentos de 12 horas de oração, de adoração, que a gente venha fazer, que a igreja se envolva em conhecer o Espírito de Deus se manifestando e nos tocando e operando. E que quando a gente tiver aqui, fundamentar a nossa cosmovisão para ler a realidade e saber avaliar o que é certo e errado, a igreja esteja atenta e aberta para aprender. Amém? Para que não seja levado por qualquer um, por qualquer besterol, tomando a forma desse mundo caído, que vai levar à morte, mas tomando a forma do Senhor da igreja. E assim podendo viver a vida como Ele deseja que seja vivida. E tenha acesso a Zoe, a própria vida de Deus. E aí tudo vai ser diferente na sua história, meu irmão, minha irmã. Quero que a igreja feche os seus olhos. Converse um pouquinho com Deus. Você é daqueles que só vai, Maria vai com as outras, que toma a forma do lugar que você está?
Se for na igreja, você usa roupa de gente de igreja. Se for fora dela, você usa roupa de quem está lá fora. Se está no meio dos crentes, você fala evangeliquez. Se está fora, você fala o que o mundo fala. Se está no momento do culto, você louva a Deus. Se está no seu trabalho ou na sua casa, você escuta qualquer porcaria que desonra o teu Deus. Como é que você vive? Como é o seu tempo? Você usa seu tempo para cavar e sair do raso? Você usa seu tempo para ter experiência com o Senhor? Você usa seu tempo para conhecer as Escrituras? Você usa seu tempo fazendo curso, treinamento, para conhecer mais do que a palavra tem para a sua vida como direção? Como é que você usa seu tempo? Você só pensa na sua profissão? Quando você lembra, você faz uma leiturinha de um versículo para dar um cala-boca na consciência? Como é a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã? É rasa? Por isso que você vive dependente de profeta que ore? Para te dar um destino? Quando Deus deseja te dar o teu destino claramente, falando contigo. É raso na oração? É raso na palavra? É raso na consagração? É raso na santidade? Como é o raso aí? Hoje é noite de arrependimento. Deus não trouxe você aqui para botar um fardo enorme sobre você, para você sair daqui mais conformado do que estava, não. Deus trouxe você aqui para você se tornar um inconformado com o raso. Qual é a área do raso da sua vida? Esse é um bom momento para você dizer: Senhor, eu quero sair desse lugar raso. Me perdoa. Me leva mais profundo. Perdoa pelas cisternas rachadas. Perdoa. Me leva a lugares mais profundos. Me dá um conhecimento de Ti mais profundo. Me dá fundamentos de fé mais profundos. Me dá experiências contigo mais profundas. E que essa profundidade seja revelada através da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, ouve as nossas orações nesse lugar. Nos perdoa, Deus, por um evangelicalismo raso. Nos perdoa por nos conformarmos com uma pregação na semana. Nos perdoa por orações rasas, por um tempo raso, por um serviço raso, por um conformismo com uma unção usada de forma rasa. Nos perdoa, Deus. A gente só pode pedir a Tua misericórdia. E clamar que o Senhor mesmo possa nos encher com uma graça tal que nos leve a tomarmos as nossas pás nas mãos e a cavarmos mais profundo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ir mais profundo. Eu quero uma vida mais profunda. Eis-me aqui. Eis aqui o Teu povo. Leva-nos além. Levanta essa comunidade, mas não só essa comunidade, a Tua igreja. Como igreja profunda no conhecimento das Escrituras. Como igreja profunda no conhecimento de quem é o Teu Espírito, com experiências profundas com o Espírito. Com igreja profunda nas suas experiências contigo. Com igreja que tem uma espiritualidade saudável e profunda. Em Ti, por Ti e para Ti. Essa é a nossa oração. Que fazemos em nome de Jesus. E se você orou comigo, você diz? Você diz? Você diz?
e amém.